Capítulo 219. Os 9 testes do Deus do Mar. A marca do tridente. Tan San já havia visto esse tipo poder espiritual dourado antes. Mais especificamente no espírito serafim de Qian Renshue. Entretanto, a sensação passada por essa luz dourada era completamente diferente. Ela estava repleta de uma grandiosa e majestosa benevolência. No momento em que apareceu, toda a ilha do Deus do Mar, quer fossem os demônios da Shurek, ou a floresta, ou as colinas ou até o mar, tudo foi completamente banhado por essa luz dourada. Até os mestres dos espíritos do mar e os demônios da Shurek. Todos foram cobertos por esse brilho especial. Entretanto, havia um único lugar que essa luz não alcançou. Um ponto logo abaixo do pilar sagrado do cavalo marinho onde Tan San estava de pé um pouco perplexo. Essa visão magnífica era nada menos do que um milagre da natureza. Será que realmente existiam deuses nesse mundo? Essa era a pergunta que Tan San estava se fazendo em seu coração. Aquela luz dourada lhe causou uma sensação bem estranha. Como se alguma coisa em seu corpo tivesse sido tocada e logo em seguida 9 telas de luz dourada apareceram na sua frente. A primeira era a mais brilhante, enquanto as outras 8 estavam um pouco mais opacas. Sem dar muito tempo para Tan San pensar, essas telas de luz dispararam como estrelas cadentes direto para dentro de sua testa. No mesmo instante, uma enorme quantidade de informações foi transmitida direto para sua mente. A maior parte estava obscura e apenas uma pequena parte podia ser decifrada com clareza. Tan San entendeu que esse devia ser o motivo de Juzukin e Daimubai terem se sentado para pensar um pouco mais cedo. No momento seguinte, com sua mente preenchida por aquela vasta luz dourada, Tan San sentiu flutuações de energia estimulante se espalhando por todo o seu corpo. Era como se ele tivesse sido imerso em algum tipo de líquido gelado que lhe causou uma imensurável sensação de conforto. Subconscientemente, Tan San sentiu que, por causa dessa luz dourada, algumas mudanças sutis ocorreram em seu corpo. O que exatamente ele não era capaz de dizer. Mas essa sensação era extremamente misteriosa. Como se todas as funções de seu corpo fossem otimizadas, lhe causando um conforto indescritível. Sem pensar muito, ele soltou um longo suspiro, como se estivesse liberando todas as impurezas de seu corpo após ter sido purificado pela luz dourada. Lentamente a luz dourada começou a enfraquecer. Primeiro no céu, então no mar. Ela começou a recuar de todas as direções, terminando de desaparecer no ponto em que Tan San estava, onde ela terminou de convergir precisamente em sua testa. Ali, o que restou não foi uma marca em forma de estrela e sim na forma de um tridente. Essa marca deu a Tan San uma aura majestosa e elegante. Apesar de apenas estar parado ali, o tridente o fez parecer como se estivesse inspecionando tudo ao seu redor. Abrindo os olhos lentamente, Tan San percebeu que seus olhos azuis claros haviam se tornado ainda mais claros. Erguendo uma das mãos, ele subconscientemente tocou sua testa. Então ele perguntou ao assombrado Doulu cavalo marinho que parecia ter se tornado uma estátua: Senhor, se vermelho é o teste de nível mais alto, então que tipo de teste é esse dourado? Parece que eu também terei que passar por 9 testes para conseguir. O Doulu cavalo marinho balançou a cabeça com força, olhando com atenção para Tan San. O que ele viu foi aquela marca em forma de tridente ainda brilhando um pouco em sua testa. Isso realmente não era um sonho. Isso eu também não sei. Essas 5 palavras pareceram ser ditas com uma dificuldade enorme. Tan San olhou perplexo para o Doulu cavalo marinho, dizendo:
E quanto a ela? Por que ela recebeu só um teste de nível máximo? Puxando Xiao para perto de si. Quando a luz dourada em volta dele desapareceu, a luz vermelha em volta dela também sumiu, deixando apenas aquele pequeno ponto vermelho para trás. O Doulu cavalo marinho encarou Tang San fixamente. Eu também não sei o porquê de um teste de nível máximo aparecer. Mas eu posso te dizer qual é o teste dela. Apesar de ser apenas um teste, ele ainda possui a dificuldade digna de um teste de nível máximo. Isso porque o teste dela é permanecer ao seu lado enquanto você completa seus 9 testes. Depois de ouvir as palavras do Doulu cavalo marinho, o olhar de Tang San não vacilou. Ele não imaginou que os testes do Deus do Mar poderiam tomar esse rumo. Mas essas palavras do Doulu cavalo marinho ainda não foram o suficiente para fazê-lo relaxar totalmente. Porém, contanto que ele fosse capaz de ajudar Xiao Wu, ele ficaria tranquilo. Pelo menos era melhor do que deixá-la encarar seu teste sozinha. Que belo tridente! Terceiro irmão. Você ficou ainda mais bonito. Lindhongron não conseguiu conter um elogio. Mas o próprio Tansan não tinha como ver sua aparência. Tridente? Você está dizendo que a marca que apareceu na minha testa é diferente da de vocês? Lindhongron assentiu, dizendo: é diferente sim. Há um tridente dourado na sua testa e ele é bem bonito. Parece bem elegante na verdade. Tansan ficou sem saber o que dizer por alguns instantes. Mas com a esperança reacendida, ele perguntou ao Doulu cavalo marinho mais uma vez: Senhor, você não pode tentar lembrar mais uma vez o que aquela luz dourada diante significa? Eu terei que enfrentar 9 testes de nível máximo? Quando Doulu cavalo marinho estava prestes a dizer alguma coisa, uma voz extremamente despreocupada soou ao longe. Essa voz parecia vir do próprio plano celestial. Bela e divina, mas também repleta de benevolência. Você não precisa mais incomodá-lo. Desde o surgimento da Ilha do Deus do Mar até agora, essa é a primeira vez que essa situação ocorre. O que você terá que enfrentar não são 9 testes de nível máximo e sim os 9 testes do Deus do Mar. A voz foi se aproximando e quando os demônios da Shurek ouviram as últimas palavras, um ponto de luz vermelha ao longe se expandiu. De repente o grupo sentiu como se o espaço se distorcesse levemente e no instante seguinte, havia mais uma pessoa ao lado do pilar sagrado do cavalo marinho. Sua altura era parecida com a de Xiao Wu e seu corpo estava coberto por um vestido vermelho vivo. Seu cabelo da cor do oceano pendia sobre suas costas e apesar de não ser tão longo quanto o de Xiao Wu, ele ainda chegava bem perto da altura do chão. Ela não parecia ter muito mais que 30 anos e sua beleza parecia se originar principalmente de sua disposição, nobreza, elegância e gentileza. Em sua mão direita havia um cetro com 3 metros de comprimento. Ele era dourado como aquela luz que apareceu no céu mais cedo. Também havia diversos relevos nele e em sua base havia uma protuberância em forma de ponta de lança. 5 polegadas abaixo da ponta da lança ainda havia uma gema dourada incrustada. Baseando-se apenas em aparência, ela com certeza possuía uma beleza exótica e sua disposição não era algo a que qualquer um poderia se comparar. Mesmo a Pontífice Suprema Bibidon não seria capaz de rivalizá-la. Entretanto, a parte mais chamativa dela ainda eram seus olhos. Seus olhos azuis claros pareciam mais profundos que os oceanos e aparentavam conter as experiências dos antigos. Uma pessoa de 30 e poucos anos seria capaz de possuir um par de olhos como esse? O Júnior presta homenagens à sumo sacerdotisa. O Doulu cavalo marinho se curvou levemente enquanto prestava homenagens à dama em vermelho.
Esse subordinado foi incapaz de cumprir devidamente as instruções do Senhor Deus do Mar. Por favor, aplique sua punição, sumo sacerdotisa. A dama de vermelho deu um pequeno sorriso e as águas do mar pareceram se mover junto com ele. Isso não é culpa sua. Também é minha primeira vez vendo algo como isso. Seu olhar mudou de direção e todos os presentes sentiram como se ela estivesse os encarando. Por fim, seu olhar parou em Tang San. Ou talvez mais precisamente, no tridente dourado em sua testa. Meu jovem, eu estive esperando por mais de 100 anos. Até que finalmente, no fim da minha vida, eu o encontrei. Você pode me dizer a sua origem? Sendo mais próximo da voz, Tang San sentiu seu coração acelerar de repente. Mas isso não foi causado pela beleza dela e sim pela sua voz, que parecia ressoar do fundo de sua alma. Apesar de parecer ser uma humana normal, Tang San entendia claramente que essa mulher diante dele era aquela que foi tão famosa quanto seu bisavô e que uma vez derrotou tanto ele quanto o Pontífice Supremo do Rol dos Espíritos, Qian Dao Liu. Essa pessoa era Doulu, o deus do mar, Bo Saishi. Assim como não esperava que os 5 lordes sob Bo Saishi se tornariam 7. Tang San jamais teria imaginado que essa pessoa poderosa que alcançou o 99º nível na verdade seria uma mulher. Ainda por cima, uma que parecia possuir juventude eterna e aparentava não ter muito mais que 30 anos. Mas sua verdadeira idade deveria ser de no mínimo 120 anos. O Júnior presta homenagens a Sênior. O nome do meu bisavô era Shen. Tang San respeitosamente se curvou na direção dessa pessoa diante dele que representava a mais alta autoridade da ilha do Deus do Mar. A Doulu, o Deus do Mar. Entretanto, ele não imaginou que a figura da Doulu, o Deus do Mar, iria piscar e aparecer bem na frente dele, se recusando a aceitar suas homenagens. Não há necessidade desse tipo de cortesia. Você é bisneto do Tang Shen? A voz de Bo Saishi soou levemente surpresa. Tang San respondeu respeitosamente. Sim. Um traço de tristeza surgiu nos olhos dela. O tempo realmente passou rápido. Até o bisneto dele já está desse tamanho. Eu jamais teria imaginado que a pessoa por quem eu estou esperando seria o bisneto dele. Tang San não disse nada, apenas ouvindo as palavras de Bo Saishi em silêncio. A força dele não chegava nem perto da força dessa Doulu do 99º nível diante dele. Mas ele podia sentir que ela não tinha mais intenções para com ele. Bo Saishi rapidamente se recompôs, direcionando seu olhar para Tang San. Tang San, olhe para mim. Tang San olhou nos olhos dela, sem qualquer traço de hesitação em seu olhar límpido. Então Bo Saishi disse de forma solene. De agora em diante, você precisa lembrar que, nessa ilha do Deus do Mar, ninguém é qualificado o suficiente para receber suas cortesias. Isso inclui a mim. Ah! Tang San olhou para Doulu, o Deus do Mar, com grande surpresa. Ele não entendia o motivo de alguém tão indisputavelmente poderoso dizer algo como isso para ele. Então Bo Saishi se virou na direção do Doulu, o cavalo marinho, e disse: Ouia! Repasse as minhas ordens, até completarem os testes do Senhor Deus do Mar. Essas 8 pessoas receberão tratamento VIP aqui na ilha. Ninguém deve lhes causar problemas ou negligenciá-los, exceto por não terem permissão de ajudá-los em seus testes. Atendam qualquer outro pedido que eles fizerem com o melhor de suas habilidades. Eles residirão na sua cidade Cavalo Marinho. Também me ajude a avisar os outros 6 para se juntarem no Templo do Deus do Mar para uma reunião. Entendido. O Doulu, o cavalo marinho, Ouia, respondeu de forma respeitosa.
Apesar de não ver a sumo sacerdotisa há mais de 10 anos. Na ilha do Deus do Mar, Bo Saishi era uma existência suprema. Somente se o próprio Deus do Mar aparecesse pessoalmente ela ficaria em segundo plano. O olhar de Bo Saishi mais uma vez recaiu sobre Tan San, assentindo na direção dele com um sorriso. Excelente! Excelente! Eu acredito que você será capaz de passar nos testes do Senhor Deus do Mar. Se precisar de alguma coisa, você pode pedir a Ouya. Lembre-se, é necessário completar pelo menos um teste por ano dos 9 testes do Deus do Mar. Caso contrário, isso será contado como falha. Tan San perguntou. Se eu falhar ou for incapaz de completar um teste, eu acabarei como os candidatos dos testes pretos e morrerei? A expressão dela mudou e Tan San sentiu sua visão ficar embaçada. De repente, Bo Saishi apareceu a apenas alguns centímetros de distância dele. Seu olhar gentil se tornou frio e uma pressão sem comparação envolveu Tan San, fazendo com que até mesmo respirar se tornasse difícil para ele. Tan San, lembre-se disso. Nunca nem mesmo deixe a ideia de falhar passar pela sua mente. Eu posso te dizer que os seus testes envolvem a sobrevivência da própria ilha do Deus do Mar. Se falhar, as consequências não serão algo tão simples quanto a sua morte. Será muito, muito pior do que isso. Após essas palavras serem ditas, todos viram um flash de luz vermelha e no instante seguinte, a Doulu, o Deus do Mar que estava na frente de Tan San havia desaparecido. Todos os demônios da Shurek pareceram soltar um suspiro de alívio ao mesmo tempo, com os rostos pálidos e gotas de suor em suas testas. Ela é forte demais. Apesar de ter sido por apenas um instante, eu senti como se meu corpo estivesse sendo esmagado. Oscar disse temeroso. Tan San não disse nada. Ao invés disso, ele gravou profundamente as palavras de Bo Saishi em sua mente, tentando entender o significado por trás delas. Ele percebeu que o motivo de essa Doulu, o Deus do Mar, aparecer foi justamente os 9 testes do Deus do Mar que ele recebeu. O que foi o suficiente para deixar até mesmo ela chocada e a fazer dizer que esse teste envolvia toda a ilha do Deus do Mar. Mas por quê? Em termos de força ele de fato era um pouco mais forte que o resto de seus companheiros. Mas era óbvio que esses testes do Deus do Mar seriam significativamente mais difíceis que os testes que os outros receberam. Mas por que isso havia acontecido? Nesse momento, o coração de Tan San estava cheio de dúvidas. Nesse momento, a voz do Doulu, o cavalo marinho, soou. Meus estimados hóspedes, por favor, venham comigo. Uma rica luz azul saiu da mão do Doulu, o cavalo marinho, e com um leve aceno, uma cena estranha se desenrolou. A água do mar de repente se ergueu e se solidificou no ar, num piscar de olhos, se transformando em uma ponte que levava não para o lugar de onde eles vieram, mas sim para mais para dentro da floresta da ilha do Deus do Mar. A atitude do Doulu, o cavalo marinho, foi extremamente respeitosa por causa das palavras anteriores da Doulu, o Deus do Mar. Ter uma pessoa com a força de um título Doulu os tratando com tanto respeito fez os demônios da Shurek se sentirem estranhos e assim. Os olhares de todos eles caíram sobre Tan San. Tan San reuniu seus pensamentos. Ele sabia que agora não era hora de ficar pensando demais sobre essas coisas. Assim, ele devolveu a cortesia do Doulu, o cavalo marinho, com uma reverência enquanto dizia: Me desculpe por incomodar o sênior. Quando pisou na ponte de água, ele foi surpreendido ao sentir como ela parecia sólida sob seus pés, apesar de continuar parecendo ser feita de água do mar.
Essa sensação encheu os corações de todos eles de curiosidade. Ao alcançar a margem, eles encontraram com 10 mestres dos espíritos de amarelo respeitosamente parados em 2 filas, que passaram a seguir o grupo. O Doulu, o cavalo marinho, não tomou a liderança. Ao invés disso, após vários pedidos dele, Tang San acabou andando na frente do grupo. Enquanto andava, o Doulu, o cavalo marinho, sorriu e disse: Meus estimados hóspedes, eu lhes dou as boas-vindas à Ilha do Deus do Mar. É bem provável que vocês passem a viver aqui a partir de hoje. Não há muitas regras aqui na ilha. Após entrarem na cidade Cavalo Marinho, vocês poderão decidir quando iniciarão seus testes. Tirando essa jovem senhorita que já completou seus testes, o resto de vocês terão de completar pelo menos um teste por ano. Como puderam sentir quando os aceitaram? Eles devem ser realizados em ordem. Quando um for completado, vocês naturalmente saberão qual será o próximo, até completarem todos eles. Se qualquer um de vocês precisar de alguma coisa, por favor, nos avisem. Nós faremos o nosso melhor para tentar ajudá-los. Há mais uma coisa que vocês precisam prestar atenção. Tirando a área central proibida, vocês têm permissão para vagar por todo o resto da Ilha do Deus do Mar à vontade também. Por favor, tentem não ocultar as marcas em suas testas. Elas são um símbolo das suas identidades aqui. Tang San assentiu com a cabeça, dizendo: Muito obrigado pelas instruções, sênior. No futuro, nós estaremos sob seus cuidados. O Doulu, o cavalo marinho, Oya disse com um sorriso: O Sr. Tang está sendo muito cortês. Você é um distinto hóspede da Sumo Sacerdotisa. Se precisar de qualquer coisa, apenas diga e nós arranjaremos para você. Após avançarem por 1 hora, eles deixaram a floresta e foram recebidos pela visão de uma cidade. A cidade era pequena e seus muros tinham apenas 5 metros de altura. Quando saíram da floresta, por estarem no terreno alto, eles foram capazes de ter uma vista excelente da cidade inteira. Ela era muito menor que as cidades do Império Seldou. O mais notável dentro dela era uma enorme coluna no centro, que parecia um pouco com o pilar sagrado do cavalo marinho, mas muito maior, e no topo dessa construção havia uma gigantesca estátua de um cavalo marinho. O Doulu, o cavalo marinho, disse: A Ilha do Deus do Mar possui 7 cidades com base nos 7 pilares sagrados. Essa é a cidade Cavalo Marinho, da qual eu sou o responsável. Essa construção que vocês estão vendo no meio dela é a mansão do Lorde da cidade. Cerca de umas 1000 pessoas vivem aqui, das quais todas são seguidoras leais do Senhor Deus do Mar. Daimubai perguntou: Nós ouvimos dizer que havia uns 3.000 mestres dos espíritos aqui na Ilha do Deus do Mar. Se essa sua cidade Cavalo Marinho já abriga umas 1000 pessoas, isso significa que as outras cidades têm muito menos mestres dos espíritos? O Doulu, o cavalo marinho, respondeu com um sorriso: Não necessariamente. Esses 3.000 mestres dos espíritos que você mencionou se referem aos 3.500 lutadores do Deus do Mar que protegem a ilha. Em cada cidade há uns 500 desses mestres dos espíritos para protegê-la. Mas depois dos 70 anos, eles podem se aposentar. Além disso, também há aqueles que têm menos de 18 anos e ainda não passaram pelo teste do Deus do Mar. Portanto, não podem fazer parte dos lutadores do Deus do Mar. Dessa forma,
Cada cidade abriga cerca de umas 1000 pessoas. Na verdade, a população dessa minha cidade ainda pode ser considerada pequena. A maior cidade do Dragão do Mar possui mais de 2000 pessoas. Caros hóspedes, vamos entrar na cidade juntos. Essa cidade de fato era pequena. Os portões da cidade eram do tipo mais básico possível, parecendo mais serem as portas de uma mansão do que de uma cidade. À medida que se aproximavam dela, eles avistaram 4 mestres dos espíritos. 2 de branco e 2 de amarelo, de guarda no portão. Assim que viram o doulou cavalo marinho, eles imediatamente se curvaram de forma respeitosa e deram boas-vindas ao grupo. Mas apesar de pequena, a cidade do cavalo marinho ainda podia ser considerada bem equipada. As estradas, apesar de não serem amplas, eram extremamente limpas. As casas dos 2 lados das ruas, apesar de não serem muito grandes, eram todas feitas de pedra e madeira e embora não houvesse muitas lojas, elas ainda estavam presentes. Vendo as lojas da cidade, era difícil imaginar que na verdade eles estavam em uma ilha. A sensação era de estar em uma cidade normal do continente. O doulou cavalo marinho disse: Meus caros hóspedes, vocês podem ficar na mansão do Lorde da cidade por enquanto. Eu não posso ficar longe do pilar sagrado do cavalo marinho por muito tempo. Então normalmente eu fico cultivando sob o pilar. A população aqui consegue ser autossuficiente. Um pouco de agricultura e os recursos do oceano são o suficiente para garantir nossa sobrevivência. Portanto, nós não precisamos de dinheiro aqui na ilha. Em geral, nós usamos um sistema de trocas. É claro que nós também temos pessoas que trabalham especificamente com exportação de produtos da ilha e assim partem para comercializar com as cidades mais próximas e comprar alguns artigos essenciais de tempos em tempos. Tang San disse: Eu ouvi que os mestres dos espíritos da ilha do Deus do Mar não têm permissão para deixar a ilha. O doulou cavalo marinho abriu um pequeno sorriso ao responder: A frota da ilha do Deus do Mar não é necessariamente feita de mestres dos espíritos da ilha do Deus do Mar e sim por mestres dos espíritos do mar, que não fazem parte da ilha e até por mestres dos espíritos terrestres que se voluntariaram após falharem nos testes. De tempos em tempos, eles vêm nos trazer alguns produtos de fora e trocam por recursos da própria ilha. Maon Jun questionou: Isso não parece muito bom. É instável demais. Se essas pessoas decidirem não trazer mais os produtos para a ilha do Deus do Mar e já que os mestres dos espíritos da ilha não podem deixá-la, isso não pode acabar virando um problema? O doulou cavalo marinho lhe lançou um breve olhar. Todos os doulous do mar são crianças do Deus do Mar. Nenhum deles nos esqueceria. A ilha do Deus do Mar é a terra sagrada dos doulous do mar. Tang San assentiu de leve com a cabeça. A situação desses mestres dos espíritos do mar de fato era diferente da dos mestres dos espíritos terrestres. Quando estavam com o grupo da Pérola Roxa, eles já haviam conseguido ver como os mestres dos espíritos do mar tinham fé absoluta nessa ilha do Deus do Mar. Diferente do rol dos espíritos que contava com sua força para governar. Esses mestres dos espíritos do mar eram muito mais unidos e esse também foi o motivo de o rol dos espíritos não conseguir expandir sua influência sobre eles. É claro que isso também estava relacionado ao fato de esses mestres dos espíritos do mar não se importarem com os assuntos do rol dos espíritos. Assim como os mestres dos espíritos terrestres possuíam restrições no oceano.
Esses mestres dos espíritos do mar eram restringidos na terra e sua força era grandemente reduzida. Dessa forma, os dois lados permaneceram em paz. Ao entrarem na cidade do cavalo marinho, o grupo de Tang San chamou bastante atenção. Mas na presença do Doulu cavalo marinho, nenhum desses mestres dos espíritos se atreveu a se aproximar. Por causa das perturbações nos céus da ilha e das visões que todos tiveram dentro da cidade, seria praticamente impossível para o grupo de Tang San não chamar atenção. Ainda mais com as marcas em suas testas tão visíveis. Se prestassem atenção, eles ainda conseguiriam ouvir os comentários de surpresa dos moradores da cidade. A mansão do Lorde da cidade era menor do que eles imaginavam. Dentro dela, além do Doulu cavalo marinho, moravam outros 10 mestres dos espíritos que haviam passado pelos testes de nível roxo e podiam ser considerados a força principal da cidade do cavalo marinho. A mansão era dividida em 3 partes e após certa insistência da parte do Doulu cavalo marinho, o quarto que originalmente pertencia a ele foi dado a Tang San. Apesar de não ser pequeno, não havia muitos recintos no terceiro andar. Apenas uma sala com mais de 200 metros quadrados e um único quarto. Dessa forma, os outros demônios da Shurek foram colocados no segundo andar. Logo após acomodar o grupo, o Doulu cavalo marinho partiu. Obviamente para ir repassar as ordens da Doulu Deus do Mar. Ma Onjun se sentou no sofá da sala do terceiro andar e depois de soltar um longo suspiro, ele disse: até que não foi tão ruim assim. Eu jamais poderia imaginar que, após chegar aqui, as coisas ocorreriam tão bem assim. Terceiro irmão. Isso é tudo graças à sua sorte. Os outros membros do grupo também se sentaram enquanto Tang San se perdia em seus pensamentos. Nós conseguimos entrar na ilha do Deus do Mar. Mas isso é apenas o começo. Agora, a questão mais importante é se seremos capazes ou não de completar os testes. No momento, apenas a Xianxian já passou e entre nós 7. O teste de nível mais baixo são 5 testes de nível preto. Pela reação do Doulu cavalo marinho, eles com certeza não vão ser simples. Nós ainda precisamos pensar em longo prazo. Mas no momento, vamos nos concentrar nos primeiros testes. Quais são os seus? Daemubai respondeu com seriedade. O meu primeiro teste é bem estranho. Ele se chama travessia e tem relação com a luz do Deus do Mar. E quanto a vocês? Juzukin ficou surpresa por um instante antes de dizer. O meu também. Nossos primeiros testes são iguais. Ma Onjun, Oscar e Mindhondron ainda não haviam inspecionado seus primeiros testes. Então imediatamente se concentraram e usaram sua energia mental para interagir com as marcas em suas testas. Dessa forma o conteúdo deles lentamente apareceu em suas mentes. A mesma coisa. O meu também é a travessia da luz do Deus do Mar. O que surpreendeu a todos eles foi que seus primeiros testes eram todos iguais. Inclusive de Mindhondron que havia recebido os 7 testes de nível máximo. Todos precisariam atravessar a luz do Deus do Mar. Pequeno San. Qual é o seu primeiro teste? No momento, ele estava com o olhar fixado em Xiao Wu com uma expressão um pouco estranha em seu rosto. Enfim ele entendeu o motivo de Xiao Wu ter recebido apenas um teste. Mas com uma dificuldade tão alta. Meu teste também é essa travessia da luz do Deus do Mar. Mas deve ser realizada 2 vezes.
O grupo se entreolhou algumas vezes antes de pararem seus olhares sobre Tang San mais uma vez. Todos sem saber o que dizer. Então Juzukin disse: as instruções desse primeiro teste são seguir até a área central proibida da Ilha do Deus do Mar e subir os 108 degraus. Então o teste estará completo. Nós podemos parar no meio e o tempo limite é de 1 ano. Tang San coçou a cabeça. Calmo como sempre, então reparou nos olhares de inveja do resto do grupo direcionados a ele. As instruções do meu primeiro teste. A travessia dupla da luz do Deus do Mar. São seguir até a área central proibida da Ilha do Deus do Mar e subir 333 degraus. Então o teste estará completo. Eu também posso parar no meio e o tempo limite é de 1 ano. Ma On-jun perguntou surpreso. Não era para ser o dobro do nosso teste? Por que você tem que subir mais que o triplo de degraus? Tang San respondeu com um sorriso amargo. Como eu vou saber? Mas agora não é hora de nós discutirmos isso. Já que os nossos testes são iguais, nós podemos inferir algumas coisas disso. Pelo nome e pelas instruções, podemos concluir que o primeiro teste deve ser atravessar algum tipo de formação defensiva especial da área central proibida da ilha. É provável que ela seja parecida com a luz que nós vimos o Doulu cavalo marinho usar para bloquear os céus mais cedo e essa luz do Deus do Mar na área central deve ser ainda mais poderosa. Se quisermos atravessá-la, provavelmente teremos que aguentar uma pressão enorme. Todos os membros do grupo assentiram com a cabeça. Então Lin Hongron disse com um pouco de amargura. Eu pensei que o meu teste era igual ao de vocês. Mas na verdade, ele é diferente também. Eu preciso atravessar a luz do Deus do Mar até o 136º degrau. Essa deve ser a diferença entre os testes pretos e os testes de nível máximo. Oscar segurou o braço de Ning Hongron e disse: sem problemas. É apenas até o 136º degrau de qualquer forma. Eu vou te acompanhar até o fim. Enquanto eles conversavam, os olhos de Tang San de repente brilharam. Eu pensei em uma coisa. Se a luz do Deus do Mar é usada para impedir os invasores de entrar e vai nos causar uma pressão enorme enquanto subimos os degraus, será que essa pressão não vai estimular nosso potencial? Se sim, então esse primeiro teste será ótimo para todos nós. Os demônios da Shurek eram espertos. Se entreolhando, eles imediatamente entenderam o que Tang San queria dizer. Oscar disse: depois de descansarmos, por que não vamos lá dar uma olhada? Parece que 1 ano é um tempo bem curto. Além disso, pela expressão do Doulu cavalo marinho, passar nesse teste pode não ser tão simples assim. Então é melhor nós aproveitarmos todo o tempo que temos para completar o teste. Tang San assentiu. Então seu olhar se virou na direção de Bai Shenxian, que ainda estava com o rosto corado e sentado em um canto, dizendo: Xiang Xian, você devia vir conosco e tentar subir os degraus também. Ela estava pensando nos seus próprios problemas e quando de repente ouviu Tang San chamá-la, ela se surpreendeu um pouco e rapidamente respondeu: certo. Enquanto o grupo conversava, um mestre dos espíritos de roxo subiu até o 3º andar para avisá-los de que o almoço já estava pronto e os chamou para comer. O lugar onde eles comiam ficava no 1º andar. Apesar de o Doulu cavalo marinho já ter ido embora, ele deixou instruções para o grupo de Tang San que caso eles precisassem de alguma coisa, poderiam diretamente pedir para esses mestres dos espíritos de roxo.
O almoço foi extremamente luxuoso e a comida era muito melhor que a servida pelo grupo da Pérola Roxa. Com lagostas de mais de meio metro de comprimento e caranguejos reis com mais de 30 centímetros de diâmetro. Além de mariscos, peixes e alguns vegetais para completar os pratos. A comida oferecida pelo grupo da Pérola Roxa não era tão pomposa assim. Hoje eles tiveram apenas um café da manhã mais simples antes de fazer todo o esforço para chegar à ilha do Deus do Mar. Sem se conter. Eles comeram tudo que estava na sua frente. Apenas Tang San manteve um pouco da sua civilidade, já que ele ainda precisava cuidar de Xiao Wu. Xiao Wu comeu alguns vegetais antes de Tang San levar um pouco de carne de lagosta e de caranguejo até sua boca, as quais ela comeu lentamente. Esses frutos do mar estavam bem frescos, além de serem deliciosos e nutritivos ao mesmo tempo. Tang San foi o último a terminar de comer. Vendo as expressões satisfeitas de todo mundo, ele disse com um sorriso: "Parece que o tratamento aqui não é nada mal. Será que nós vamos dar uma olhada nessa luz do Deus do Mar amanhã ou será que vamos agora à tarde?" Dai Mubai disse: "Vamos agora à tarde. O que o Oscar disse mais cedo está certo. Nós viemos aqui para treinar. Então não devemos perder tempo. Como acabamos de comer, vamos descansar por umas 2 horas. Isso deve ser o suficiente para estabilizar nossa condição. Então vamos lá dar uma olhada." Todos os membros do grupo assentiram concordando e então voltaram para seus próprios quartos, já que eles partiriam em 2 horas. Tang San não entregou Xiao Wu para Ning Hongon e apenas a levou de volta para seu quarto, ajudando Xiao Wu a se sentar no sofá. Tang San franziu as sobrancelhas. Ele não havia dito isso na frente de seus companheiros, mas a verdade é que ele estava extremamente preocupado com a condição dela. O teste de nível máximo que ela havia recebido era acompanhá-lo enquanto ele completava seus testes. Isso também significava que os testes dela estavam ligados aos dele. Se ele tivesse que enfrentar um inimigo, ele ainda poderia lutar. Mas também precisaria proteger Xiao Wu enquanto fazia isso. Entretanto, durante essa travessia da luz do Deus do Mar, como ele poderia ajudá-la? O corpo de Xiao Wu era incapaz de suportar a pressão e ele com certeza não queria que ela acabasse com algum problema por causa disso. Segurando Xiao Wu e deixando ela se aninhar confortavelmente em seus braços, ele beijou a macia testa dela enquanto seu olhar gradualmente se tornava determinado. Ele com certeza não permitiria que ela encontrasse qualquer perigo. "Deixe-me suportar tudo dessa vez." 2 horas depois, os demônios da Shurek mais uma vez se reuniram no terceiro andar e ao mesmo tempo trouxeram um dos mestres dos espíritos de roxo com eles. Os distintos hóspedes gostariam de entrar na Terra Proibida? Ouvindo que a intenção do grupo era seguir até a área central proibida da ilha, esse mestre dos espíritos com mais de 50 anos ficou extremamente chocado. Tang San disse: "Na verdade, isso faz parte do teste que o Deus do Mar nos deu. Atravessar a luz do Deus do Mar. Assim, nós não temos escolha a não ser pedir que você nos leve até lá." Só então o mestre dos espíritos de roxo entendeu e apressadamente disse: "Tudo bem então. Eu irei guiar os distintos hóspedes até lá. Vocês precisam de mais alguma coisa?" Tang San balançou a cabeça, indicando que não havia mais nada. Sob a liderança dele, o grupo seguiu para fora da cidade do Cavalo Marinho. Enquanto andavam, Dai Mubai perguntou a Tang San um pouco surpreso: "Pequeno San,
Isso não foi fácil demais? O lugar para onde queremos ir é a terra proibida deles. Por que esse mestre dos espíritos simplesmente decidiu nos trazer aqui sem perguntar mais nada? Tang San respondeu. Fácil? A simplicidade agora só mostra o quão difícil nosso teste será. Se eu não estiver errado. Há vários motivos para esse mestre dos espíritos estar tão disposto a nos levar até a área proibida. Em primeiro lugar, talvez seja por causa das marcas nas nossas testas. Os testes do Deus do Mar também devem levar em conta a força e o potencial dos candidatos. Algo que deve se estender para os candidatos de fora da ilha. Além disso, os testes de alto nível que recebemos surpreenderam até o Doulu, o cavalo marinho. Assim, talvez eles não tenham tantas dúvidas sobre nós e depois. Nós também não temos intenção de fazer mal à ilha de qualquer forma. Em segundo lugar, já que nós estamos indo para lá para realizar nosso primeiro teste, isso deve implicar que as defesas dessa área são extremamente fortes. O que deve incluir essa luz do Deus do Mar que nós teremos que atravessar.